Olá, caros alunos. Prosseguindo nossa crítica, vamos falar de um terceiro tipo de alienação, que é a alienação social. Alienação social é quando a pessoa perde a capacidade de compreender as causas dos problemas da sociedade que ela se insere. Ela faz com que uma pessoa não compreenda, seja por ignorância, seja por teimosia até às vezes, qual que é o motivo dos problemas da sociedade. Às vezes chega a um nível extremo, mais absurdo, que é o negacionismo, a pessoa negar a existência de coisas que existem, né? E não é fácil, não é difícil de perceber, mas na maioria das vezes a pessoa não sabe a causa daqueles problemas, então isso não impede que ela opine, só que ela vai opinar buscando alguma resposta fútil, banal, jogando a culpa em quem às vezes não tem nada a ver com a história, como Deus e a natureza. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Sandro da última aula sobre materialismo histórico, da tragédia do ônibus do 74. Vendo apenas a notícia do momento do sequestro do ônibus, a tendência das pessoas muitas vezes é dizer: Sandro fez isso porque é da índole dele. Da índole. Se eu digo a índole, eu estou dizendo a culpa é da natureza dele. Ele já nasceu assim. A palavra índole, embora muitas vezes é usada de forma incorreta, índole quer dizer algo que já nasceu com a pessoa. Faz parte da essência dela desde o início da sua existência, então ele já nasceu mal. Ele já nasceu perverso. Ele já nasceu com algo que o faz cometer assassinatos, roubos. Quando você vê tanto o documentário quanto o filme, que comentamos na aula passada, você compreende ali que existe uma série de eventos desde o início da vida do Sandro que levou ele a ter aquele tipo de forma de ver o mundo, que dessa forma de ver o mundo levou a cometer os crimes que ele cometeu durante a vida. Quase como de uma forma irresistível. Então, quando você percebe a pobreza, que é muito difícil negar a existência da pobreza numa cidade como São Paulo, onde são tantas pessoas atingidas pela pobreza, você pode dizer que a pobreza existe porque Deus quis assim, que a pobreza existe porque é da natureza das pessoas serem pobres, é o destino das pessoas serem pobres, que as pessoas são pobres porque elas são preguiçosas, né? Então a pessoa é pobre porque ela não se esforçou. E logo uma pessoa rica é rica, né? Eu torno justo a riqueza da pessoa acreditando que ela trabalhou muito, se esforçou muito, né? Então, como se o mundo fosse assim, quanto mais você se esforça, mais dinheiro você vai ter na sua vida. Quanto menos você se esforça, mais pobre você vai ser, né? E você sabe que você não precisa de muita inteligência para saber que esse tipo de conversa é completamente furado, né? A começar quando você vê um filho de um rico que pouco fez de esforço na vida para ter tanta coisa, né? Tantos bens materiais. Então, quando você olha para a história do Brasil, você percebe que existem motivos ali que levaram determinadas famílias a serem muito ricas e foram passando essa riqueza ali de pai para filho, né? Não é tanto o esforço, né? Embora muitas vezes a sociedade vai colocar um holofote muito grande, a gente já vai entender por causa o motivo disso, né? Colocar um holofote muito grande e alguns casos que são exceções de pessoas que realmente tiveram esforço muito grande, ocultando outros motivos, né? Que levaram ele também aquele patrimônio muito grande que não foi o que ele começou no início da sua vida. Da mesma forma, poderíamos falar do racismo. O racismo, por que ele existe? Ele existe porque Deus quer isso? Outro dia eu lembro uma das piores afirmações racistas que eu já vi na minha vida, de um deputado carioca que colocou que é pastor, e ele colocou no seu Twitter, depois reafirmou que os negros são amaldiçoados por Deus, querendo colocar a causa do racismo, dos problemas no continente africano. E depois ele reafirmou, dizendo, está aqui na Bíblia, né? Infelizmente tem pessoas de muito má fé que usam a Bíblia para
para poder justificar todo tipo de atrocidade possível. Como esse senhor, então percebam, quando você vê a história do Brasil, os 500 anos de Brasil, tudo que aconteceu, não precisa conhecer profundamente para você entender ali o que levou ao racismo, o que levou à desigualdade racial que vivemos hoje, mas a alienação social faz com que a pessoa não compreenda o motivo dos problemas da sociedade. E aí vamos a um outro conceito muito importante, que é o que cria essa alienação social. É algo chamado ideologia. Presta muita atenção nessa palavra, eu sei que você já ouviu falar muitas vezes isso, preste atenção nessa palavra, porque às vezes as palavras têm outros significados, e muitas vezes um filósofo ele recria o significado de uma palavra justamente porque ele precisa desse auxílio para criar o conceito, que é o objeto da filosofia, criar conceitos, né? Então, ali dentro do pensamento do Marx, que é o que temos acompanhado, essa crítica ao mundo contemporâneo político, ideologia vai significar o conjunto de ideias que dissimulam a realidade para o benefício da classe dominante. Tá? Essa é a definição de ideologia que iremos falar aqui. Vamos compreender então melhor essa definição. É um conjunto de ideias, né? E presta bem atenção nisso porque a palavra ideologia, no sentido primário, mais simples, mais cotidiano, ele tem esse significado, é simplesmente um conjunto de ideias que as pessoas têm. Conjunto de ideias de uma cultura, por exemplo. Conjunto de ideias que um grupo de pessoas tem. Não, aqui estamos falando de um conjunto de ideias que dissimulam, dissimular quer dizer que fingem, que mentem, né? que ignoram a realidade, que mostram uma mentira, né? Que fingem, isso é, dissimulam a realidade, mentem sobre a realidade, enganam sobre a realidade, para quê? Para o benefício da classe que está no poder. Qualquer época podemos perceber isso. A classe que está no poder, ela vai colocar as suas ideias no povo para o seu benefício. Se as pessoas pensarem daquele jeito, é bom para manter o poder. Você pega na antiguidade quantos impérios, reinados, você coloca na cabeça da população que o governante é um deus. Se as pessoas acreditam que o governante é um deus, é muito mais fácil para o governante fazer o que ele quer. Por pior que seja, as pessoas vão achar, bom, quem sou eu, homem, para discutir com uma divindade? Para questionar uma divindade. Assim aconteceu no Egito, quando você tem o faraó. O faraó é um deus na terra, inquestionável. Quando você tem no Império Romano a figura de Augusto, os imperadores então vão ser chamados Augusto. Por quê? Porque Augusto quer dizer divino, quer dizer que ele é uma divindade que deve ser adorada e não deve ser questionada. E quando você olha a história dos primeiros imperadores romanos, é uma loucura atrás da outra, são ditadores completamente loucos. E você tem ainda assim pouco questionamento do povo. Na Idade Média Ocidental você tem uma classe clerical no poder que vai colocar na cabeça das pessoas que as pessoas que não obedecem vão para o inferno, que aqueles que contrariam os que estão no poder são bruxos, devem ser queimados. Então percebe, são ideias que beneficiam, que distorcem a realidade para o benefício de quem está no poder. Na Idade Moderna, se você nascesse na Idade Moderna, se você viajasse o tempo para a Idade Moderna e falasse, puxa, o trabalho dignifica o homem, todo mundo ia rir da sua cara. Isso é unânime, todos iam rir da sua cara. Por quê? Porque ali quem estava no poder era uma classe que não trabalhava, a nobreza não trabalhava. Então trabalho não é coisa de gente nobre, muito pelo contrário. O que prova que você não é nobre é a sua necessidade de trabalhar. Então, classe inferior trabalhar para sustentar esses nobres. É importante que eles façam isso, é importante que eles saibam que eles fazem parte de uma classe inferior, é importante que eles não questionem a nobreza que zela por eles. Isso é o que estava na cabeça das pessoas, é isso que colocavam na cabeça delas, é isso que fazia com que o poder se mantesse.
O mundo de hoje, contemporâneo, né? O mundo com uma outra classe, uma classe corporativa no poder. As pessoas acreditam em coisas como é difícil ser empresário no Brasil. É uma frase completamente absurda, né? Completamente absurda, é claro. O que sustenta isso é você pegar o pequeno empresário, que vai ter uma série de dificuldades, que muitas vezes não compreende o que é o sistema que a gente vive. É um sistema das grandes corporações. Quando você fala o mundo dominado pelas corporações, você não está falando de empresinhas pequenas, você não está falando de micronegócio. Infelizmente, nas avenidas grandes, que tem mais comércio aqui perto de casa, todo mês eu vejo um pequeno negócio fechando. Por outro lado, os grandes bancos, as grandes corporações internacionais, elas lucram cada vez mais. E se fecha um lugar é para abrir no outro, não é porque é mais conveniente. Então você está num país onde um funcionário que trabalhe para você 44 horas por semana custa R$ 1.500. R$ 1.500, eu estou falando todos os gastos, com impostos, com tudo. Você tem, de acordo com a lei, uma pessoa à sua disposição por 44 horas por semana para trabalhar para você. R$ 1.500 é muito pouco. É muito pouco, eu digo, porque não dá para pagar aluguel com isso. E comprar, fazer compra. Essas duas coisas são impossíveis com R$ 1.500, muito difícil. É claro que as pessoas vão buscar outras formas precárias de sobreviver. Então, o difícil não é ser empresário no Brasil, né? Quando se fala de grandes empresários. Difícil é você ser um trabalhador no Brasil. Mas é conveniente que as pessoas aceitem isso, porque daí pouco se questiona, né, todo o poder dessas grandes corporações.